Tá tendo algum problema aí. Peraí. Tá gravando, Denise. Ok. Boa tarde. Hoje é 14 de novembro de 2024 e nesse horário nós fazemos o estudo deste livro de Valdo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, que chama-se Primícias do Reino. Nós estamos no capítulo 14, de título A Mulher Hemorroíça. Boa tarde, Daisy. E estamos hoje nós vamos iniciar no início da segunda parte, né? Que tem um asterisco separando uma parte da outra, tá? No meu livro é página 151, após aquela divisãozinha que tem entre um capítulo e outro. Começa em abandonar. Isso! Todo mundo achou? Abandonara sua cidade de nascimento. Tá ok? Então vamos iniciar primeiro com a nossa prece. Agradecendo sempre ao nosso Pai Celestial, Pai querido. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de nos reunirmos para iniciar o estudo na tarde de hoje, esse estudo tão maravilhoso que é das obras de Amélia Rodrigues, essa nossa irmã que nos esclarece acerca do Evangelho, nos tornando mais receptivos, Senhor, a toda essa verdade, a todas as suas leis e que possamos apreendê-los, utilizando a nossa vida diária e sempre gratos a Ti, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então tá. É, Alberto, pode iniciar, por favor, e leia 5 parágrafos. Abre o microfone, querido. Isso. Abandonara sua cidade de nascimento pela primeira vez, Cesareia de Filipe, na Decápole, desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. Então, devido à questão, né, do problema de saúde dela, de toda aquela situação dela, ela era considerada impura e mal falada, rejeitada, né? E Isso. ela tinha esse estigma, né, que humilhava ela, recorrer a todos os métodos curadouros, consultar os sacerdotes, os médicos locais e os alienígenas. Inutilmente, a enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Então, aquela enfermidade, ela recorreu a todos os meios e persistia, porque não estava na hora da sua cura, né? Ela ainda precisava passar por aquela expiação, né? É Isso. para comentar o Não, pode, tá certo, tá ótimo. deixar-se exorcizar, usara os preceitos da lei, submetera-se a experiências que maltrataram interminavelmente, no entanto, tudo for inútil. Seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus. Então, no entendimento das pessoas da época dessa mulher, o que ela passava era um castigo que Deus impôs a ela. E ela passou por todos os tipos de recursos para poder ver se conseguia superar essa condição orgânica, mas nada foi possível. Sem Isso. mais esperança, após ter gasto tudo quanto possuía, resolvera buscar a próspera Cafarnaum na vã tentativa
de conseguir um remédio não usado ou conhecer um médico ainda não consultado. Tá bom, obrigado. Então, é isso. Ela tinha as posses e ela gastou tudo tentando se curar. Gastou tudo. Aí você imagina, durante. É quanto tempo, hein? É 20 anos? Lembra? 12 anos, 20 anos, algo assim. A mulher com fluxo sanguíneo direto. E toda vez que a mulher menstruava, naquela época, eles diziam que a mulher estava impura. Não podia tocar, ninguém podia tocar, não podia conviver com ninguém. Era assim entre os judeus. E como o fluxo dela não parava nunca, então ela ficou realmente estigmatizada, como disse Alberto, né? O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Via-se constrangida a esconder-se, ocultando a marca da sua desdita. Tinha agora, pela primeira vez, a oportunidade de falar com ele. Seu nome, seus prodígios, conhecia-os através dos que, de suas mãos, haviam recebido a saúde como doação máxima. Então, ela soube pelas próprias pessoas curadas que ele conseguia curar. Então, não foi a expectativa dela, né? Qual não foi a expectativa? Eu saí do Rio de Janeiro, fui até Congonhas do Campo, quando era criança, né? Minha família me levou, porque tinha uma hérnia inguinal que não me deixava brincar, não me deixava fazer educação física na escola, não podia fazer exercício físico nenhum. Né? E eu busquei Zé Arigó, lá em Congonhas do Campo, nós buscamos, e ele fez uma cirurgia que mais tarde, quando fiquei grávida da minha filha, os médicos diziam, não tem hérnia, não tem hérnia, não tem nada. E realmente, após o parto, que foi normal, fiz muita força, se tivesse com hérnia, já tinha estourado, realmente não teve nada. Mais tarde, fazendo, já idosa, fazendo uma ultrassonografia, teve um médico que falou assim, engraçado, você nunca fez uma cirurgia aqui? Não, né? Nessa região aqui tem tipo uma cicatriz. Então, meu filho, vai dar fé, né? Vai dar fé. E se a gente sabe que tem alguém que pode te ajudar e você está de forma assim extremamente angustiada, né? Extremamente doente, porque ela ia sangrar até morrer, né? Porque é uma perda de sangue muito grande. As coisas, né? Ainda mais naquela época que morria-se de tudo, né? Qualquer doença era quase que fatal, né? A maioria das vezes eram fatais. Então, ela sabendo dele pelos próprios curados, ela se encheu de esperança. E ele ali estava, a alguns passos. Demandava a casa de Jairo, sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Então, esse fato aconteceu justamente entre o deslocamento dele, da casa de Pedro até a casa de Jairo, né? E ele ia curando pelo caminho. Agora, você imagina a quantidade de pessoas que andavam atrás dele. A quantidade. Amado pela sua bondade e compreensão dos problemas humanos, Jairo buscara o Rabi desde cedo, procurando-o em todo lugar. Recorrer à casa de Simão, procurara na residência dos filhos de Zebedeu e, por fim, olha só onde ele estava, ele não estava na casa de Pedro, não. E, por fim, fora buscá-lo na praia, após a viagem que fizera ao outro lado do mar. Com Jairo,
uma grande e curiosa multidão o seguiu. Também ela estava entre os que o seguiam, a 2 passos, tomada por ansiedade incomparável. Faltava-lhe coragem para falar-lhe, tantos eram os ouvidos atentos. Conheciam-na, e as marcas da sua miséria orgânica denunciavam-lhe o mal que a fizera pusilânime em excesso. Vencida pela anemia, descarnada, até mesmo diante dos médicos sentia o constrangimento que lhe impunha a doença. Aquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante da vida. Em turbilhão mental, aproximou-se emocionada, a medo. Cria nele, sentia-o invadir-lhe o íntimo, como se todo ele se desprendesse uma força ignota, miraculosa. Nos seus olhos, no seu porte, em todo ele havia uma tão grande serenidade e grandeza. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo faziam-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencendo a agonia que a assaltava, com a visão turbada no movimento irresistível, puxou-lhe a fímbria dos vestidos. E, ó aventura, o sangue estancara. As hemorroidas deixaram de doer. Toda ela experimentou uma estranha, inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio. Ouviu indagar: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhou em derredor, como a procurá-la. Nesse momento, atirou-se-lhe aos pés e bradou: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que em tocando tuas vestes poderia recuperar minha saúde. Filha, falara-lhe com ternura e bondade. A tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. As inefáveis emoções naquele instante. Ficaria ali, imóvel, vencida pela gratidão, em lágrimas de júbilo, adorando-o se pudesse. Despertaram-na para a realidade os que lhes sindicavam o acontecido. Depois, transcorridos alguns dias, volveu aos seus e aos sítios de onde viera do outro lado do mar. Deise, você pode continuar para a gente, por favor? Todos, desculpa, todos não. Depois, transcorridos alguns dias, Isso. volveu os seus e aos sítios de onde viera do outro lado do mar. Todos queriam vê-la, ouvir-lhe a narrativa, constatar. Com a saúde, viera-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Recuperar a paz do corpo, mas perder a paz do espírito. Depois de conhecê-lo, encontrar a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Sabia-o, pois que algo lhe dizia que ele o enviava, ser ele o enviava. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. Depois de relutar algum tempo, despediu-se dos amigos e parentes, que antes a detestavam, e foi ao encontro. Desde então, ouvia suas pregações na orla do mar, nas cidadezinhas próximas, perdida na multidão. Lentamente enchia o espírito de paz, como o sol de luz inunda a terra, quando chega o carro da madrugada.
seguindo-o por toda parte, não ignorava os que o detestavam e no coração temia por ele. Obrigado, Deise. Então, assim, não tem muito que a gente comentar, né? Somente Sentir faz- essa fazer emoção uma verdadeira. ideia. Isso aí. Sentir o que ela estava passando. É Porque muito você. belo, gente. Isso. Você só tem vontade mesmo de ir atrás dele, né? Imagina. Segui-lo para onde, por onde ele Assim, for. só de ler eu fico emocionada. Tipo assim, É isso aí. imaginando estar perto do mestre assim, e realmente, isso é emoção. Realmente. Que coisa. Sentindo, ia para longe dele. Foi curada, sentiu bem de perto a energia dele, né? E foi para longe. Ficou com saudade dele, com certeza. Isso, Com certeza. isso. Vamos continuar mais essa parte, a terceira parte. As maldições despertaram-na. Agora a Amélia volta a ligar a primeira parte que está narrando a hora do, de tudo que aconteceu com Jesus, né? Desde Judas e até ele chegar à hora da crucificação. As maldições despertaram-na. A realidade surgia dolorosa no clamor ostensivo do ódio e da intemperança generalizados. Aquela subida cruel pela colina de Acra ao quebrara-o, sob o peso da cruz. Subitamente ele escorregou e caiu. Não se conteve. Tomou de uma toalha que trazia, alvinitente e lisa, e correu-lhe ao encontro. Então, agora a gente vai prestar atenção a essa notinha, número 31 de Amélia Rodrigues. Ela diz assim: embora os Atos de Pilatos, um dos evangelhos apócrifos, informem que essa mulher chamada Verônica ou Berenice é a mesma hemorroíça, Eusébio de Cesareia, o historiador, esclarece que logo depois de curada, a portadora do fluxo sanguíneo retornou às suas terras e mandou fundir em bronze o feito do mestre em relação a ela e o colocou à porta de entrada de sua casa. Ele mesmo tivera ocasião de vir. Preferimos, no entanto, a informação contida em Atos de Pilatos. Então, aí eu fui procurar, né, na Bíblia, eu procurei nas Bíblias que eu tenho aqui, Atos de Pilatos. Falei, gente, não tem Atos de Pilatos na Bíblia, né? Atos dos Apóstolos. Mas eu procurei, tá? Falei, o que que eu estou deixando escapar? Então, eu fui para o Google, né? Fui para o Google pesquisar e encontrei a seguinte explicação aqui. Aqui, eu abri, vou minimizar e vou compartilhar com vocês. Janela. Peraí, gente. Deixei aberto o YouTube também. Atos de Pilatos aqui. Esse aqui. Dá para ver, mas a letra está muito pequena, né? Vamos ver se consigo exibir maior. Hum. Ai, ficou grande demais. Vamos ver. Tá bom. Não, porque aqui vocês estão na frente.
Vocês estão na frente. É aqui que eu Mas é estou só vendo. tu deslocar um pouco com o cursor aqui do lado do texto, tem uma barra para andar para lá e para cá. Aqui do lado tem uma linha, quando tu passa com o cursor do lado desse texto, Hum, tem um cursor. Você passa o cursor e tu vai ver uma linha e depois uma linha assim mais branquinha à direita. Aí você traz para onde você quiser, aparece mais ou menos os quadrinhos das pessoas e sai do texto. não, não tá não. Só um pouquinho. Isso, só um pouquinho. É porque eu botei o texto bem grande mesmo, porque a letra estava muito miúda. Como eu não chega mais, não. Vocês ficam um pouquinho na frente. Deixa eu só diminuir. Então, Ó, você pode. aqui, pronto. Eu estou só na questão do orador, tá? Aí dá para ver agora tudo. Vocês estão vendo bem? Estamos. Tá Então, tranquilo. esse Atos de Pilatos. O chamado Atos de Pilatos é um relato antigo e extenso do julgamento, crucificação e ressurreição de Jesus. Isso aqui foi sem querer, eu acabei trocando a fonte. O episódio inicial da narrativa, que depende em parte dos evangelhos canônicos, gira em torno das atividades de Pôncio Pilatos durante o julgamento. É este episódio que fornece a inspiração para o título da obra. Em muitos manuscritos medievais, um texto conhecido como Descida de Cristo ao Inferno foi anexado aos Atos. Os dois escritos muitas vezes circulavam juntos dessa forma, sob o título de Evangelho de Nicodemos. A descida em si é um relatório sobre as atividades e o ministério de Cristo no inferno, após a crucificação e antes da ressurreição. Ele incorpora um relato supostamente em primeira mão das atividades de Cristo, como são contadas pelo idoso Simeão e seus dois filhos. Uma data firme para a composição original dos Atos não pode ser estabelecida com certeza. Os evangelhos canônicos já revelam uma preocupação entre os autores do cristianismo do século I para a participação de Pilatos no julgamento e execução de Jesus. Essa preocupação geral com o papel de Pilatos não foi resolvida pelos relatos dos evangelhos. No entanto, como é evidente pelo reaparecimento do tema de Pilatos no século II, no Evangelho de Pedro, aí veja Pedro, Evangelho de Pedro, tá? Então, tipos de apócrifos do Novo Testamento. A primeira referência possível aos Atos vem através de Justino Mártir, que por duas vezes faz um apelo específico a um escrito que ele chama de Atos de Pôncio Pilatos. Ele cita esse documento como evidência de sua própria interpretação do episódio da Paixão, mas infelizmente não cita diretamente o texto. Esse silêncio sobre a redação específica dos Atos pode sugerir que Justino não tinha qualquer familiaridade íntima com a escrita, ou talvez que ele apenas presumisse que tal texto existia, tá? Embora provavelmente seja um documento separado e, portanto, não seja uma referência aos nossos atos, Tertuliano conhece uma tradição na qual se acredita que Pilatos enviou cartas a Tibério que continham relatos detalhados dos maravilhosos feitos que foram realizados por Jesus. Tertuliano está convencido, pelo tom dessa correspondência, de que o próprio Pilatos poderia ser considerado um cristão com base na força de sua convicção pessoal. Apoio adicional para a tradição, que é atestada por Tertuliano, é oferecido por Eusébio. Mas Eusébio também registra que uma falsificação, entre aspas,
do próprio texto de Atos circulou durante o reinado de Daia Maximinius, com a intenção de gerar animosidade contra os cristãos. Então, são dados históricos que foram é, é, pesquisados, né, que deu origem a esse livro, tá? Apesar do atestado de Eusébio, é impossível saber com certeza se quaisquer cópias existentes dos Atos realmente refletem um texto anterior ao final, né, do século III depois de Cristo. Embora seja possível que a falsificação a que Eusébio se refere fosse de fato uma perversão de alguma forma anterior dos Atos, a visão acadêmica predominante é que os atos cristãos foram escritos apenas posteriormente a tal falsificação e que foram considerados em a fim de difundir o efeito de seu dano, tá? Muitas versões dos Atos contêm um prólogo que é atribuído a um certo Ananias, ou Enéas, né? E em latim, Emaús, que afirma ter recebido o texto em hebraico e tê-lo copiado para o grego durante o século V. Esse prólogo especifica que a paixão de Cristo ocorreu no 8º dia antes das calendas de abril. Epifânio observa que os quartodecimanos heréticos reivindicaram conhecimento desta data que foi baseado em informações que podem ser encontradas nos Atos. Portanto, é provável que os quartodecimanos já estivessem alguma forma, já tivessem alguma forma dos Atos com este prólogo anexado na época de Epifânio, no final do século IV. Tá, a última parte agora. A narrativa dos Atos é ordenada de acordo com a sequência da paixão de Jesus, conforme é preservada no registro canônico do Evangelho. O autor, no entanto, acrescentou detalhes substanciais aos relatos para completar o panorama dos acontecimentos. Por insistência das autoridades judaicas, Pilatos convoca Jesus para interrogatório, mas à entrada de Jesus, os estandartes romanos se curvam para o espanto de todos os presentes. Então, acontece ali um fenômeno. Depois que 12 homens dão testemunho de que ele não nasceu da fornicação, Jesus é interrogado e liberado à vontade dos judeus, que assumem a responsabilidade por sua morte. Mais testemunho em nome de Jesus, então, é oferecido por Nicodemos, por numerosas pessoas que Jesus curou, incluindo a mulher com fluxo de sangue, que aqui é chamada Berenice e no texto latino Verônica. Está em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. E por outro grupo não especificado de pessoas que testemunharam os ensinamentos e milagres que foram realizados durante o seu ministério. Após a crucificação e sepultamento por José de Arimateia, uma série de milagres e provas da ressurreição são fornecidas como evidência de que os atos das autoridades judaicas foram cometidos por engano. Isso tem uma bibliografia, né? Aqui, ó, está a bibliografia. Aí você fala, tá, você pensa, como é que Amélia Rodrigues cita esse livro, né? Ela cita esse livro exatamente para defender essa hipótese de que essa mulher hemorroíça é a Verônica, né, que a gente conhece, ou o outro nome dela eu tinha uma amiga com esse nome. Peraí, para não falar errado. Berenice.
Verônica ou Berenice, tá bom? Então, ela tem o fundamento nesse livro. Eu procurei, eu procurei esse livro e até achei na Amazon. Vou parar de compartilhar aqui. Na Amazon, eu até achei esse livro. Tá aqui. É, sob o título Evangelho de Nicodemos. Aqui. Hum, esse aqui. Aqui, ó. Evangelho de Nicodemos. É, queria ampliar um pouco. Vamos ver, não vou dar o zoom de 200 não, que é muito, mas... Opa, sei. 180. Tá vendo? É da editora Paulus. Descida de Cristo ao Inferno, é o título do livro, tá? O autor é Marcelo da Silva Carneiro, da coleção Apócrifa. Diz assim: novo título da coleção Apócrifa narra os últimos acontecimentos da vida de Jesus antes de sua morte e ressurreição. O livro Evangelho de Nicodemos, também conhecido como Ato de Pilatos, integra a coleção apócrifa da Paulus Editora. De acordo com a obra, os presentes escritos foram preservados a partir do século V depois de Cristo, no início da Idade Média. Nesta narrativa, o autor Marcelo da Silva Carneiro reúne relatos sobre o julgamento de Jesus, sua execução, morte e ressurreição, a partir do testemunho de um homem chamado Ananias, protetor de hierarquia pretoriana, perito em leis, que se converteu à fé cristã e recebeu o batismo. Segundo o autor, Ananias afirma que seu texto grego é uma tradução de um original do hebraico, encontrado entre as coisas do governador romano Pôncio Pilatos, onde estão relatados os últimos acontecimentos de Jesus na perspectiva de Nicodemos, o líder fariseu. A presente publicação é composta por duas partes. A primeira parte, intitulada Evangelho de Nicodemos, mostra o interrogatório de Jesus por Pilatos. Os escritos narram os momentos finais de Jesus, desde a sua prisão, morte na cruz e ressurreição. Segundo o autor, o foco não está em Jesus, nem nos discípulos, que não aparecem, e sim em Pilatos e na liderança judaica, com destaque para Nicodemos. Na segunda parte da obra, descrita como Descida de Cristo ao Inferno, o leitor encontrará uma espécie de resposta aos textos canônicos sobre o período em que Jesus ficou sepultado. Nesta parte estão revelações como seria o inferno e o que teria acontecido com o Filho de Deus. Para Marcelo da Silva, a questão mais importante nessa narrativa é mostrar do ponto de vista daqueles que estavam no inferno o que sucedeu após a morte de Jesus e antes da ressurreição. Então, com esse viés, os textos da segunda parte dão continuidade à obra anterior e transitam num gênero literário híbrido que combina Evangelho, Atos e Apocalipse. Esses escritos são considerados apócrifos. Buscam mostrar aspectos que não são abordados pelos evangelhos. Os textos apresentados também unem as concepções grega, judaica e romana sobre o mundo dos mortos e dá margem para a visão medieval do inferno como lugar do mal e do castigo, tá? Aí depois eu passo o texto inteiro para vocês lá no grupo, e eu fiquei também de dar uma bibliografia sobre o pensamento, né? Vamos
Interromper o compartilhamento novamente. Então, é um pouquinho de história, né? Um pouquinho de pesquisa, que é para a gente ver como a Amélia Rodrigues cita isso, e ela cita esse texto como ela escolhe esse texto, né? Para poder reconhecer que essa mesma mulher hemorroíça é a Verônica ou Berenice. Eu não Ok? conhecia, não. Para mim foi assim interessante. É interessante. Depois eu passo o texto para vocês, tá bom? Lá no grupo. Me lembre se eu esquecer, tá? Porque eu esqueci da outra vez que eu disse que ia fazer. Bom, então ela correu-lhe ao encontro, né? Não tiveram tempo de fazê-la retroceder. Ana, você pode continuar para ler para a gente mais uns 5 ou 6 parágrafos, por favor? Sim, não tiveram tempo de fazê-la retroceder. Aquele semblante ensanguentado e dolorido amargurava, envolveu a face do linho branco, enxugou-a carinhosamente. Houve uma exclamação de estupor quando retirou a toalha. Nela se estava o rosto dele, tingido pelo sangue, e gritou então: Vede, vós que possais atender-me. O pranto lhe embargou a voz. O chicote branda os judeus. O chicote lanceremos-lo. Não tenhamos Desculpa, piedade. amor, deixa eu te ajudar aqui, ó. Laceremo-lo, quer Ah, dizer, laceremos. lacerar, né? Bater, né? Não tenhamos piedade. Ele, no entanto, olha demoradamente naquele íntimo diminuto. Sabe o que eu estou lembrando agora, que eu lembrei, Hum, Denise? Quando eu fala. era criança, eu fui na procissão da Paixão de Cristo com a minha avó. E aí tinha a Verônica, que ela ficava com um pano assim no rosto, sabe? E a Hum. moça que fez a Verônica, ela tinha o cabelo comprido, toda vestida de preto. E eu era pequena na época, não entendia direito. E eu comecei a chorar e acabei atrapalhando a ida da minha avó na procissão, né? E eu não entendia o porquê. E agora eu lembrei desse episódio, que é assim, aterrorizante, né? É bem triste, né, Ana? É bem triste. É. Imagina presenciar essas E eles agressões. carregando o andor com aquela imagem do Cristo, né? Com a coroa de Ensanguentado, né? espinhos, Assim. sangue, né? E aquilo para mim era uma coisa assim de terror, Era porque filme de até terror, né? hoje eu não consigo ficar olhando nessa imagem, sabe? E graças à doutrina, a imagem de Cristo que eu tenho hoje é totalmente diferente, né? É. Ele, no entanto, olha demoradamente naquele átimo diminuto. Os lábios entreabertos nada dizia. Ela ouve, porém, no imo sua voz, como antes. Vai em paz, lembrai-me-ei de ti. A caravana atravessa a porta judiciária, desce a encosta e começa a subida da colina da caveira. Ele tomba novamente. O clamor da angústia das mulheres se levantam e gritam alto, mercerado e trêmulo. Ele magnetiza a multidão com o olhar dolorido e diz: Filha de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmo e por vossos filhos. Dias virão amargos e terríveis em que clamareis.
bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Clamarei aos montes, cai sobre nós, cobrir-nos, porque se a madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E aí tem a Chegando ao notinha, só um instantinho, desculpa. Tem a notinha, né, número 32 que está em Lucas, capítulo 23, versículos 27 a 31, e a gente vai parar por aqui, tá? A Tá gente bom. no próximo estudo, nós voltamos a essa parte, macerado e trêmulo, ele magnetiza a multidão com o olhar dorido e diz, tá? Porque aí a gente já vai fazer uma parte no estudo do Evangelho, tá Você vê, certo? é um trechozinho de leitura que emociona a gente, né? Agora, você imagina reviver esse momento, que às vezes, muita, no caso, outra igreja, né? Outra religião vivencia, né? Quer Isso. dizer, mexe com. Eu acho, sim, que é. Mexe muito com a gente, mesmo porque, assim, como você falou, né? Em criança a gente não compreendia, né? Hoje em dia não tem tantos. Pelo menos aqui no Rio não tem mais essas procissões assim. Acho Tem, que era gente, mais antigamente. Antigamente mas para ainda poder. tem, no Tem interior aquele que eles tem. fazem também, e que eles fazem também aquele que fazem um show lá na Ah, sim, a Paixão de Cristo, lá Paixão de acho que é no Cristo. Nordeste, né? Que tem teatro, sim. Até o meu irmão participa do Teatro da Paixão de Cristo. É, mas a gente vai percebendo que o entendimento que a gente tem a partir do esclarecimento da doutrina espírita, né? Em que não é esse Cristo que a gente deve estar com ele na mente. E é exatamente porque isso foi o sofrimento dele. Porque se a gente visse esse sofrimento e fizéssemos como ele na hora de sofrer, calado, né? Não tendo É. ódio dos seus, ai meu Deus, dos seus inimigos, vamos dizer inimigo não, mas vamos dizer Algoz, Torturadores. algoz. seus algozes, isso. Não tendo ódio dos seus algozes. E ainda é, lançar o olhar de amor por todas aquelas pessoas que estavam ali à sua volta, a todos, né? E pedir que Deus não tenha piedade, que Deus tenha piedade de nós, realmente é um amor que, se a gente visse isso e se lembrasse disso, de agir como ele agia, eu acho que É. seria mais fácil, mas vê-lo somente como um sofredor, botando culpa em culpa, é culpa de Judas, é culpa né, Não, e dos o pior de tudo isso, Denise, a gente agora na doutrina, né, estudando a doutrina, a gente já sabe que nós poderíamos estar lá fazendo toda aquela maldade. Isso aí Sim, já é pior ainda, né? é. Mas a Porque nós gente não vamos ficar culpando eles lá, não, porque eles poderiam ser nós, né? Com certeza a gente estava lá com eles. é isso aí. Então, a mudança de visão e até ver, você não vê o Cristo mais crucificado, você tira o da cruz e coloca dentro do seu dia a dia, né? Como ele era. Eu E também outra gosto coisa, a muito. gente humanizou mais, né, Jesus, né? Porque a gente Porque precisa. ali eles em Deus Fala, fala. tem uma distância. Antes, Hum, né, quando eu estava na católica, tinha aquela distância, Jesus lá, né, e eu aqui. E agora não, agora a gente sente mais próximo dele, ele está mais humanizado, né?
E a Mas gente, no não caso, humanizá-lo aprendendo, tanto de fazer coisas que a gente faz hoje, não, né? Humanizá-lo para colocá-lo como nosso amigo ao nosso lado. então, um irmão mais velho, Isso aí. né? É, Mas assim, nesse sentido. tá bom. Então, nós vamos interrompendo por aqui, porque hoje tem palestra pública. E eu vou pedir, Ana, você aproveita faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Aproveita o microfone aberto. Tá bom. Vamos reunir o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade da casa de Francisco, e agradecer esse momento, essa oportunidade única de estarmos aqui para mais uma tarde de aprendizado. Agradecer a doutrina espírita, a espiritualidade amiga que está sempre nos amparando, dando-nos apoio, nos fortalecendo essa união cada vez mais. E pedir a Deus que nos proteja, nos ampara, e pedir a permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai dar uma paradinha até mais tarde, né? Até daqui a pouco, né? Para Obrigada, gente.